Parceria público-privada da iluminação ainda não saiu do papel em Ribeirão Preto. A empresa foi definida há um ano, com prazo para o início das atividades em 120 dias, mas até agora ainda não está operando. Enquanto isso, a população sofre com a falta de assistência. A PPP da iluminação foi homologada pela Prefeitura de Ribeirão Preto em agosto do ano passado. Logo na abertura da concorrência, o chefe do executivo disse que as melhorias começariam em até 120 dias após a assinatura do contrato. A concessionária que assumiu a iluminação pública do município começaria o serviço pela troca das mais de 80 mil lâmpadas comuns por LED. Além disso, teria que promover modernização, instalação, expansão e manutenção de todo o parque de iluminação da cidade. Só que até hoje, um ano depois, nada disso aconteceu. É um contrato que vai envolver agora de investimento ao longo dos anos da ordem de mais de 100 milhões de reais, a gente está falando. A empresa está captando isso no mercado, porque o que ela faz normalmente uma empresa desse porte? Ela no balanço dela coloca isso como um ativo intangível, esse parque que ela está recebendo, e capta no mercado esse valor para poder fazer esse investimento na cidade de Ribeirão no momento presente. Então, é um valor muito significativo para poder investir. E nesse processo tem várias amarras, tem várias tratativas com diversos órgãos. E isso sempre acaba demorando, atrasando. A expectativa é de que a parceria promova maior agilidade na manutenção de lâmpadas queimadas ou furtadas. Mas o que tem acontecido hoje é exatamente o contrário. A população tem sofrido com pontos de escuridão, como no Parque das Artes, que já foi notícia aqui no Jornal da Clube. Por lá, são mais de 30 lâmpadas queimadas. Está no momento de transição, que uma empresa não vai mais ser a dona, não vai ser mais a gestora desse parque de iluminação pública. Se não tiver cobrança, ela não vai trocar a iluminação, por mais que seja ponto estratégico, ponto importante. Por quê? Porque ela sabe que em pouco tempo que vai assumir uma outra empresa para fazer a gestão desse parque e vai trocar todas as lâmpadas. Então, quanto menos ela investir agora, melhor no termo de receita para ela, ela vai ter menos despesa. Infelizmente, cada dia que passa são mais lâmpadas, até naturalmente vai se queimando, que chega no final da vida útil, e a população que fica no meio desse tiroteio, né? Cabe ao órgão público notificar, seja a CPFL, que se esse contrato ainda não entrou em vigor oficialmente, que ela continue prestando um bom serviço. E também cabe à prefeitura notificar a outra parte. Se ela assinou um contrato com essa outra empresa, ela tem que assumir, ela tem que começar. O investimento nos próximos 13 anos deve chegar a 100 milhões de reais. Esse engenheiro eletricista, que acompanha o processo desde o início, acredita que o valor proposto na concessão pode inviabilizar os trabalhos. O desconto foi alto. Na modelagem inicial, se não desse desconto, qualquer empresa que assumisse pela própria modelagem do BNDES que fez isso, levaria-se em torno de 3 anos para a empresa começar a ter lucro. Numa empresa agora que deu um desconto de 50%, e ainda você tem a questão das luminárias LED, o componente principal dela, a placa, vem importado. O dólar está subindo bem desde o começo do ano. Então, assim, para nós que é da área, fica difícil entender como é que essa equação vai fechar. Em meio a tantas prorrogações e falhas na prestação do serviço, ainda não existe uma data concreta para início dos trabalhos. A Prefeitura informou em nota que o consórcio vencedor da parceria está finalizando o levantamento de toda a iluminação da cidade. Disse ainda que o processo está em fase de transferência do parque de iluminação da CPFL para a nova empresa responsável. Para você ter esse procedimento público, você precisa já dar os números para as empresas poderem fazer a proposta. Então, já tinha essa análise prévia da quantidade de pontos de iluminação pública na cidade, o que se previa de aumento ano a ano e todas as métricas de bom atendimento, o tempo que eles têm para responder a uma solicitação da população quando algum ponto está queimado. Enfim, então tudo isso já estava previsto. Não tem explicação técnica para levar um ano para uma nova reanálise, isso não existia. Tem que cobrar, tem que oficiar aos envolvidos que tomem uma providência enérgica para que isso entre no eixo. Não podemos ficar nessa situação. A conta realmente aumentou, porque essa taxa já entrou em vigor, está se cobrando de todo mundo a mais a contribuição de iluminação pública e o serviço não está sendo prestado efetivamente. O especialista em administração pública defende ainda que a fiscalização não pode parar. É preciso acompanhar
passo a passo dos trabalhos. Essa troca inicial é fundamental se acompanhar para poder conferir a quantidade de lâmpadas, os locais que estão sendo atendidos de acordo com o previsto no edital. Depois as trocas, cumprir os prazos de troca. Queimou uma lâmpada, tem que trocar em tanto tempo. Então isso precisa ser fiscalizado adequadamente, justamente para poder ter uma efetividade como você bem disse, uma parceria público-privada. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que a empresa está finalizando o levantamento de toda a iluminação e tratativas com as concessionárias para a transferência do parque de iluminação. Vamos falar mais sobre esse assunto. No nosso núcleo de jornalismo está José Francisco de Carvalho Ramos, engenheiro civil. Agradeço a sua presença aqui mais uma vez, Zé Francisco. A informação, então, era que as melhorias começariam ainda no ano passado, em 120 dias após a assinatura do contrato. Nós já estamos em agosto, nada saiu do papel. O que explica tanta demora assim? Boa tarde. Boa tarde, André. Na verdade, é uma coisa que nos causa bem espanto, né? Porque, na verdade, a parceria público-privada já começou. Ela já começou, literalmente, com a cobrança já desde abril da nova taxa de iluminação. Ou seja, a arrecadação já está ocorrendo. E a pergunta é, por que não está sendo executado? Concordo aos que me antecederam que a empresa que está atualmente não vai ter interesse nenhum, sendo que ela vai ser trocada. E também, quando houve essa parceria, era de conhecimento de todos os pontos que existiam. Poderia ter uma divergência para maior, a projeção poderia ser alterada, mas eu desconheço o motivo que faz com que, não tendo já esse levantamento, por que não se começa a fazer nos pontos? Porque isso repercute diretamente na segurança, no bem-estar da população. Então, na verdade, começou no bolso do contribuinte e não começou na execução propriamente dita. Essa parte de cobrar já da gente, né, sem ao menos ter colocado em prática, é algo de fato absurdo. A primeira ação da concessionária que vai assumir esse serviço é trocar as mais de 80 mil lâmpadas comuns por lâmpadas de LED. Se esse número já existe, essa justificativa de que a empresa está fazendo levantamento levanta ainda mais estranheza, né? A estranheza realmente está no ar, né? Porque você já tem o número levantado. E por que não trocar? E um ponto que eu saliento de muita preocupação, que é o destino dessas lâmpadas existentes. Nós estamos trabalhando com um produto que é contaminante do meio ambiente, ou seja, o destino dessas lâmpadas que atualmente estão. E um outro ponto, quanto mais nós demorarmos a substituição pela tecnologia de lâmpadas LED, mais emissão de CO2 nós estamos proporcionando para o meio ambiente. Ou seja, o prazo de 360 dias, que já desde a assinatura do contrato, não é nem um pouco justificável e não tem nenhuma justificativa, nem técnica e nem econômica. Essa parceria público-privada, para a gente entender, é uma alternativa vantajosa para o município quando a gente analisa a capacidade de investimento, manutenção e até modernização do sistema? Ela traz muitos benefícios à cidade, principalmente porque ela otimiza gastos, ela tem a tendência de otimizar gastos, ela tem que trabalhar com uma infraestrutura muito mais desenvolvida, uma redução muito grande na parte, como eu já salientei, de emissão de CO2 no ambiente. Ela só traz benefícios, mas a gente precisa sempre ficar atento que ela não é solução para todos os males. Ou seja, nós temos que, como foi falado antes, uma fiscalização constante para ver que produto está sendo colocado, porque não se cabe agora, em nome de uma parceria, aceitar qualquer coisa. Então, nós já temos exemplos em várias obras e concordo com o engenheiro eletricista que quando você coloca um preço 50% abaixo do estimado, já é um sinal de alerta muito grande que poderá ter produto de péssima qualidade. Então, nós temos que somar uma fiscalização eficiente para não termos um problema muito grande lá para frente, que isso é um sinal de grande alerta que pode ocorrer.
Enquanto nada sai do papel, a população sofre com pontos de escuridão na cidade. É preciso lembrar que a iluminação tem impacto direto na segurança pública. Diretamente proporcional. Quando você tem um ambiente escuro, você tem índices muito maiores de criminalidade. Ou seja, uma sociedade que não vai estar com segurança, ela produz também menos para os próprios seres humanos e para a sociedade como um todo. Porque se você não tem uma iluminação, um mínimo de segurança, como é que você sai confortavelmente nessas ruas que estão tremendamente escuras e que você não tem segurança nem para dirigir, porque realmente é prejudicial ao todo. Ou seja, a população só tende a perder. E mais salientando que nós temos que ficar muito de olho na qualidade que vai ser colocado. E não vejo nenhuma justificativa plausível que possa justificar tanta demora. Um ano, parece-me que está sendo uma coisa bem comum nas obras que acontecem em Ribeirão Preto, ou seja, atrasa, depois vira um aditamento. Eu não sei exatamente qual o objetivo que tem nessa situação, mas é preocupante. José Francisco de Carvalho Ramos, agradeço muito a sua presença mais uma vez aqui, engenheiro civil, sempre nos auxiliando. Um abraço e até mais. Muito obrigado, viu?